Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 21. Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições no livro de Josué, porque nenhuma de suas promessas falhou. E hoje nós vamos ver mais um cumprimento das promessas de Deus na vida do seu povo Israel. Nós começamos esta série, meus irmãos, em junho do ano passado, e acredito eu que ainda precisaremos de 8 mensagens para podermos encerrar. Então, possivelmente, nós vamos de junho a maio, completando um ano de mensagens no livro de Josué. Peço então que você acompanhe a leitura, o texto é um pouco longo. Diz assim a Escritura: Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias das tribos de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhe deram Kiriat Arba, Arba era o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna, com seus arredores, Jati, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores, Olom, com seus arredores, Debi, com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, Bet-Semes com seus arredores, ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer, com seus arredores, Kibzaim, com seus arredores, e Bet-Oron, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Elteque, com seus arredores, Gibeton, com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Tanak com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson
Das famílias dos levitas deram em Baçã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e Beesterá com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Zacar deram Quizião com seus arredores, Deberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Asser deram Missal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Elcate com seus arredores e Reobe com seus arredores, ao todo 4 cidades. A tribo de Naphtali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-Dó com seus arredores e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben, deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas as cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Eu queria que você lesse comigo o verso 45. Vamos lá? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos ler mais uma vez, bem bonito. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ler a tua palavra. E apenas a leitura, Senhor, embora com cidades e palavras a nós desconhecidas, só a leitura da tua palavra nos traz edificação. Agora te pedimos a tua ajuda na exposição dela, a fim de que o teu Espírito, perscrutando os nossos corações, possa, conhecendo as nossas necessidades, atingir, Senhor, o mais íntimo do nosso ser, nos confortando, nos consolando, nos confrontando, nos encorajando, fazendo o que te apraz. O Senhor tem total e plena liberdade para agir em nosso meio conforme o teu querer, pois tu és soberano. Faz isso, Senhor. Alcança os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 21, ele é um capítulo muito especial, porque ele fecha toda a distribuição da terra aos filhos de Israel, desde o capítulo 15. Nós vemos então a entrada do povo na terra prometida, nós vemos as promessas de Deus se cumprindo ali, as vitórias de Israel sobre as nações, e depois de terem entrado a terra, possuído talvez aí 7 anos e meio, 8 anos de batalhas, o povo de Israel então agora vai desfrutar da terra prometida. Deus então distribui a terra de acordo com a sua vontade. E como os irmãos lembram, a terra foi distribuída
de acordo com as promessas que Deus tinha feito a Israel e cumprindo exatamente os detalhes que Deus determinou quando, por meio de Jacó, ele abençoou os seus 12 filhos. E aí nós vemos desde Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Zebulon, Isacar, Naphtali, José, né, no caso Efraim, Manassés e Benjamim. Nós vemos então as bênçãos sendo derramadas ali, cada um com suas características. Inclusive nós vemos como Deus vai, pela sua autoridade, determinando como as coisas deveriam acontecer, inclusive lançando as sortes, caíram exatamente sobre aquilo que Deus determinou por meio de Jacó, lá no capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 49 de Gênesis. E nós vemos então Judá recebendo a primeira herança, né, a primeira terra, e depois nós vamos vendo Deus cumprindo as outras partes. É interessante notar, meus irmãos, que a tribo de Levi, que é esta última tribo aqui, ela, por natureza, não receberia terra. Os irmãos lembram que Deus disse: eu serei a herança da tribo de Levi. Mas Deus determinou também que das terras dos filhos de Israel houvesse uma repartição. Observem, Deus não deu uma terra específica para eles, mas Deus determina que os filhos de Israel repartam parte da sua herança para os levitas. Então, este capítulo 21 vai nos mostrar as 48 cidades que os levitas receberam dos filhos de Israel e, claro, acima de tudo, do Senhor. O detalhe é que, se os irmãos percebem essa característica, Deus vai, por meio desta distribuição, espalhando os levitas por todas as tribos e por todas as regiões. Eles passam a possuir 48 cidades, uma separada da outra. É como se no meio do povo, no meio das tribos, os levitas estivessem uma parte, e ali eles estariam presentes. Mostra então como Deus é grandioso. Agora, há um detalhe que nos chama a atenção, porque Levi, junto com o Simeão, o Levi mesmo, né? Não a tribo dele, mas o Levi, lá no capítulo 49, ele recebe um puxão de orelha do pai. E os irmãos devem lembrar por quê? Porque lá nos capítulos 30, mais ou menos, ele faz uma emboscada contra Siquém. Os irmãos devem lembrar que quando Jacó estava peregrinando, né, pela terra com os seus filhos, a sua filha Diná foi estuprada pelo filho do rei de Siquém. E esse estupro deixou os seus irmãos muito irados, né, os filhos de Jacó. Mas Jacó foi lá e conseguiu sanar, desde que fosse feito um acordo, que eles fizessem aliança com Israel, os dois se tornariam um só povo. Para que essa aliança fosse concretizada, eles deveriam então fazer a circuncisão. E a Escritura diz que depois deles terem feito a circuncisão como parte do acordo, quando eles estavam no processo inflamatório, né, possivelmente uma febre, né, por conta da forma como era feita a circuncisão, geralmente era com uma pedra afiada. Então, naquele momento, os filhos de Israel se aproveitaram da debilidade dos siquemitas, invadiram a terra e mataram todos eles, deixando apenas vivas as mulheres e as crianças. Então, irmãos, isso deixou Jacó muito irado e fez com que ele proferisse uma bênção a Israel, a Levi, só que era uma bênção menor. Lá no capítulo 49, verso 7, ele diz: vocês serão espalhados por Israel. Todas as tribos teriam uma terra específica, mas eles não as teriam. Eles teriam uma terra espalhada.
Toda essa narrativa se encontra em Gênesis, se os irmãos depois tiverem curiosidade, né? No capítulo 34. O seu irmão, né? Não foi apenas Levi que tramou isso, foi Simeão também. O seu irmão cumpre essa promessa, porque essa maldição, né, de não ter a terra foi dada a Levi, que é uma maldição que Deus transforma em bênção, né? Mas a Simeão foi dito o seguinte: você também vai se espalhar. Na verdade, ele ia se juntar com outra tribo. O que a gente vê depois é que Simeão se torna uma tribo de Judá. Ele é inserida no meio de Judá e praticamente some como uma tribo específica. Ok? Bem, assim Deus vai cumprindo a sua ordem. Levi, então, essa tribo, capítulo 21, é espalhada por Israel, passam a possuir 48 cidades, mostrando então que a porção deles era o Senhor. Agora, irmãos, a tribo de Levi, depois da tribo de Judá, né, é a tribo que mais se destaca em Israel. A tribo de Judá, claro, é o grande destaque, porque dela vem o nosso glorioso rei Davi e mais ainda glorioso Senhor Jesus, o nosso Salvador, né? Então Judá certamente era a tribo mais importante. Mas a tribo de Levi também era uma tribo importante, porque ela produziu grandes homens de destaque na sua descendência. A começar por Moisés, né? Moisés era um levita. Consequentemente, né, e logicamente, o seu irmão Arão também era um levita. Duas figuras, assim, duas pessoas muito importantes na tribo, na liderança do povo de Israel, né, que Deus separou. Tanto Moisés, quanto Arão, quanto Miriam, todos eles, né, os três irmãos, eram levitas, né, eram descendentes da tribo de Levi. Finéias também se destaca como um dos levitas importantes. O sacerdote Eli, lá em 1 Samuel, é um outro destaque também importante, aquele diante de quem Ana orou, né, no templo. E talvez um dos mais importantes também, junto com Moisés, o nosso querido sacerdote Esdras, era um levita, já no retorno, né, do povo de Israel, depois do cativeiro. E não menos importante, como o Senhor Jesus mesmo falou, nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele, João Batista também era levita. O seu pai, Zacarias, era descendente da tribo de Levi. Então, meus irmãos, observem como Deus é gracioso, apesar dos pecados do seu povo, né? Porque Levi, pelo que fez, pelo genocídio, né, que praticou contra uma outra nação, mesmo recebendo de Deus uma punição, Deus transforma esta maldição em bênção, a desgraça em graça, e concede a este homem, Levi, que a sua descendência tenha crentes notáveis. E claro, irmãos, isso serve para nós também de incentivo e de lembrança, que Deus é poderoso para transformar bênçãos ou maldição em bênçãos. E talvez alguns de nós aqui somos o exemplo disso. Talvez alguns de nós tivemos pais que foram totalmente alheios a Deus, que viveram contrários à vontade de Deus. Talvez até alguns irmãos aqui foram filhos de pais que odiavam a Deus, de fato, ou que praticavam religiões e tradições que não têm nada a ver com o Evangelho. E hoje você está aqui, é fruto da graça de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. Como Deus é poderoso para agir na vida do seu povo, quando Ele quer, transformando maldição em bênção. E eu falo isso com toda alegria, porque sou o resultado desta graça também.
Nós não tínhamos ninguém na nossa casa. Eu posso dizer, como dizia um dos profetas, né? Eu nem sou profeta, nem filho de profeta, né? Mas eu não sou resultado de uma família de tradição cristã. Pelo contrário, tanto a família materna quanto paterna, toda envolvida com candomblé e umbanda. E Deus nos tira, né, tanto a mim quanto meu irmão e a minha mãe, do meio daquelas práticas e nos traz para a vida no Evangelho. E isso é graça de Deus. É Deus mudando assim a sorte de quem nem imagina, de que nada se espera. Geralmente a gente tem a expectativa de que a coisa aconteça em famílias onde já vem uma tradição, né? Os pais vão ensinando os filhos e a coisa vai prosseguindo. Mas Deus é poderoso para transformar. Assim Ele fez na minha vida e assim Ele é poderoso para fazer na vida de quem Ele quiser, como lhe apraz, pois a sua vontade é soberana. Bem, Deus, irmãos, segundo nos diz Êxodo, né, capítulo 20, Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas também Deus traz bênção infinitamente quando Ele quer agir com misericórdia e com graça. Portanto, não nos desesperemos, né? A nossa vida está nas mãos de Deus e é fruto desta graça do Senhor. Deixa eu lembrar para os irmãos algumas coisas que eu creio serem importantes aqui quando nós lemos este capítulo 21. Primeira delas, irmãos, é nós reconhecermos a importância dos levitas em Israel. Por que eles deveriam se espalhar? E aqui eu queria brevemente fazer algumas aplicações de acordo com os pontos que eu estou levantando. Em primeiro lugar, porque Deus queria acomodar os levitas no meio de Israel. Qual o propósito de Deus com isso? Primeiro, Deus tinha o objetivo de incentivar o altruísmo no meio do seu povo. As terras eram de Dan, de Naftali, de Gade, e não havia mais terra para os levitas. Deus diz então, vocês vão tirar de vocês e vão dar a eles. Por quê? Porque como eles não têm onde plantar, certamente não teriam que comer. Vejam, os levitas ficariam ali, parte deles iria em turno para o templo, né, para o tabernáculo, e comeriam do que ali seria levado, mas isso nas festas e no restante dos outros dias. Como sobreviveriam? Então era normal que um levita, embora não tivesse posse de terra específica, no meio da terra de outra tribo, pudesse então ter a sua própria plantação, talvez os seus próprios animais, ainda que poucos, para a manutenção do dia a dia. Vejam, irmãos, aqui o texto bíblico nos força a nós entendermos a importância da igreja manter dignamente o seu ministro do Evangelho. É um assunto que dificilmente nós tocamos, né, na igreja de Deus. A não ser quando é a Assembleia Geral Orçamentária, né? E aí o presbítero Severino vem aqui e fala sobre os dízimos, as ofertas, as contribuições. E aí cita lá o salário, né? O acôngora, né? Como nominalmente se usa, né? O termo para aquilo que o pastor recebe. E geralmente a gente não vai tocar muito nesse assunto, a gente passa correndo e pronto. Mas eu falo, irmãos, não porque estou legislando em causa própria, até porque eu sou temporário, né? Eu não sou pastor da Igreja Presbiteriana de Fragoso, eu estou pastor da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Haverá um dia em que, ou pela morte, né, ou por determinação de Deus, eu estarei em outro lugar. E os irmãos devem honrar dignamente o ministro que for escolhido de Deus para servir a esta casa, de forma que ele sirva integralmente
ao reino de Deus, sendo mantido pelos dízimos e pelas ofertas dos irmãos, assim como os levitas no Antigo Testamento eram servidos pela terra que possuía as outras tribos, a fim de que pudessem se dedicar com esmero à causa do Evangelho, a adoração, o louvor e o cuidado com as coisas de Deus. Geralmente, quando se fala em levita, o pessoal associa logo ao músico, né? Fulano, mas o levita fazia muito mais do que a música. O levita limpava, lavava, o levita tinha que sacrificar animal, depois tinha que organizar toda a limpeza, toda a manutenção. O levita tinha que se preocupar com a pregação, com o ensino. O levita tinha que ser versado, às vezes, em línguas estrangeiras, para poder explicar aquele que não compreendia. Se os irmãos não lembram, mas quando Esdras volta do cativeiro, né, babilônico, depois medo-persa, né, depois persa, quando ele volta, parte da nação de Israel que volta com ele já não compreende mais o hebraico. E aí ele deveria pregar em hebraico, porque era a língua original das escrituras, mas haviam outros levitas, professores e tradutores, que ficavam ali ensinando a palavra, a fim de que as pessoas pudessem entender na língua materna. Então todo o trabalho de ensino, de culto, de dedicação, tudo aquilo deveria ser feito pelos levitas. E para isso eles precisavam de dedicação àquela causa. Eles não poderiam estar cuidando de ovelhas, cuidando dos animais, da plantação, a lida do dia a dia, e depois se ocuparem com as coisas exclusivas da adoração a Deus. Eles não teriam condições de fazer isso. Portanto, Deus estabelece os levitas para o cuidado da adoração, do culto, do pastoreio, do ensino, da pregação. E para isso, eles deveriam ser dignos de dobrados honorários, como diz o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta pastoral. O que eu estou dizendo aos irmãos, e falo com toda alegria, nunca tive vergonha de receber o devido salário da Igreja de Deus, porque trabalho com dignidade e o trabalhador é digno do seu salário, como diz a Escritura. E assim como o apóstolo Paulo, diga aos irmãos, não me envergonho de servir aos irmãos como tenho servido durante esses 15 anos, né? Que iremos completar na próxima semana. Na verdade, estamos aí já pertinho, né? Dia 8 é depois de amanhã, não é? Hoje é quanto? Hoje é 5, quarta-feira. Estaremos fazendo aniversário de 15 anos. E desde dezembro, né, do ano passado eu completei 15 anos de ministério. E nunca tive vergonha de receber o salário, porque trabalho em favor do reino de Deus, e todo trabalhador é digno do seu salário. Portanto, a igreja também não deve fazê-lo com mesquinharia ou com qualquer outro sentimento, seja ao pastor, sejam aos missionários, seja aos seminaristas. Aqueles que se dedicam à causa de Deus estão abrindo mão, muitas vezes, de uma vida mais lucrativa. Eu tenho certeza, irmãos, que pelos talentos que Deus me deu, pelas graças que Ele me concedeu, eu teria condições de receber muito mais dinheiro fazendo outras coisas. Mas Deus me chamou para este ministério, e nunca, e o conselho é minha testemunha, eu nunca fui ao conselho para reclamar de salário, de dinheiro, de verba ou qualquer outra coisa. Aquilo que me era votado, que me era determinado, com alegria e com dignidade, sempre recebi. Infelizmente, algumas igrejas se tornaram um ponto de comércio, né, para alguns. E isso tem feito com que essa imoralidade e falta de honestidade contamine o meio evangelical, né, de tal forma que alguns irmãos que não conhecem as práticas da nossa igreja, a forma como a nossa igreja trabalha, até mesmo como os pastores exercem seu ministério, às vezes ficam receosos de ofertar, de contribuir.
mas os irmãos que estão conosco já há algum tempo sabem a forma digna como nós temos trabalhado dia e noite, incansavelmente. Às vezes, irmãos, nas madrugadas, fazendo visitas, aconselhamentos, treinamentos, supervisões. Os irmãos que recebem aí as lembranças aí das redes sociais, né? Talvez lembrem que em 2019 essa barba aqui era preta, né? Agora ela está praticamente toda branca. E o tempo que nos resta é pouco, até mesmo para cuidarmos de nós mesmos, devido ao cuidado com o rebanho de Deus. Nunca houve e nunca haverá nenhum irmão que estenda a mão precisando e que eu não vá ajudar, a não ser que eu esqueça. Aí, se tiver com a mão levantada, permaneça levantada, porque eu vou lhe ver e vou lhe acompanhar. Nós nunca negamos ensino, trabalho. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que fomos vocacionados para isso. Assim deveriam também ser os levitas. E há um detalhe, né, a respeito do trabalho dos levitas que é muito interessante. Uma das coisas que eles deveriam fazer, entre muitas outras, era manter aceso o fogo do altar. Eles não poderiam deixar que a troca até mesmo de um turno para o outro, eles tinham 3 turnos diários, fizesse com que o fogo do altar se apagasse. Esse seria um pecado terrível. Da mesma sorte, irmãos, isso nos lembra que o trabalho do pastor, ele deve ser contínuo, constante, tanto do pastor quanto dos seus auxiliares. Os presbíteros também que pastoreiam a igreja devem também servir sempre com alegria. Portanto, irmãos, eis aqui um texto que nos deixa claramente cientes de que aqueles que servem no reino de Deus, aqueles que servem na igreja de Deus, devem sim ser remunerados, aqueles que servem integralmente, aqueles que se abstêm dos seus trabalhos pessoais, devem sim ser honrados nesse sentido, para a glória de Deus. Há também uma outra aplicação que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que eu acho pertinente. O espalhar das cidades dos levitas em 48 regiões significava que eles deveriam, nos locais onde eles estavam, oferecer a Deus culto, ainda que menor. Parece que aqui há uma configuração da grande congregação no dia do Senhor, reunida no templo ou no tabernáculo, né, para adoração, aquela que Davi visualizou, né, lá de cima do seu palácio e disse como é bom e agradável viverem unidos os irmãos enquanto eles estavam em romagem. Mas nem sempre, ou nem todos os dias, né, os israelitas faziam as suas romarias, né, suas romagens até o templo. Eles deveriam cultuar também próximo aos seus lares. E essas 48 cidades são estabelecidas exatamente para isso, para que não houvesse um espaço grande entre um domingo e outro, né? Entre um dia do Senhor e outro, naquela ocasião no Antigo Testamento ainda, no sábado. E aqui há um princípio, irmãos, que nós não podemos esquecer. Nós não somos chamados por Deus para sermos crentes que vêm num domingo e só vêm no outro. Domingueiros, né? Os famosos domingueiros. Nós devemos vir à igreja no domingo, mas as atividades que são promovidas pela igreja, sejam reuniões de oração ou de grupo pequeno, também devem fazer parte da agenda dos crentes da igreja, e não apenas uma vez por semana. Assim como os levitas estavam nas cidades para durante a semana ensinar as escrituras, nós também temos portas abertas aqui, na quarta-feira à noite, para receber os irmãos para a leitura da palavra e oração. Nós também temos os grupos pequenos que se reúnem nos lares para recebermos também a palavra de Deus e a orientação do Senhor. Nós temos o privilégio de online estudarmos o catecismo na segunda-feira à noite. Infelizmente, poucos irmãos participam. Às vezes, pessoas de fora valorizam mais as atividades da igreja do que alguns dos nossos irmãos. Às vezes, os irmãos preferem ver Augusto Nicodemos lá no Recife
do que assistir online um estudo da sua própria igreja. Aí o cara diz assim, não, eu vou ver Augusto Nicodemos, eu vejo em casa. E é a mesma coisa lá pelo YouTube. Às vezes na quarta-feira não quer vir, vai lá para o Recife, mas não vem para cá. Eu amo o pastor Augusto Nicodemos, irmãos. E um dia ele vai vir pregar aqui. Só que nesse dia ninguém dos irmãos vai saber. Eu não vou avisar ninguém, vai ser um combinado entre eu e ele. Porque você não tem que ser crente que vai atrás de pastor A ou pastor B, não. Primeiro você tem que valorizar os da casa, quem dá a você o arroz e o feijão todo dia. Então pare com essa história de a comida de fora é melhor. Se a comida de fora é melhor, então vá comer fora, de uma vez por todas. Porque aí quando você enjoar lá, você vai encontrar outra comida melhor. Então valorize o arroz e o feijão, que a gente rala. Enquanto Augusto Nicodemos prega uma vez, um domingo sim, 2 não, eu prego todo domingo. Enquanto Hernandes Dias Lopes trabalha 15 vezes o mesmo sermão, todo domingo eu tenho que pregar um sermão diferente. Então nós rala bastante, né? Como diz o Matuto. Para você sair daqui e ver Augusto Nicodemos. Não, você tem que ouvir a palavra de Deus. Pode ser Augusto, pode ser Hernandes, pode ser Diego, pode ser um presbítero da igreja, pode ser um missionário, seja quem for que Deus chamar, é a palavra de Deus sendo pregada, você tem que ouvir a palavra de Deus. Então acabe com esse negócio de tietagem gospel. Isso no reino de Deus é a maior loucura e tem feito muita gente cair. Graças a Deus que o reverendo Augusto e o reverendo Hernandes têm se mantido de pé, apesar da tietagem de muitos, viu? Mas não é fácil, mas eles têm se mantido de pé com humildade, são servos de Deus. Mas você tem que valorizar o arroz e o feijão. Então, às vezes, você vai na casa quando a gente é criança, né? Vai na casa do vizinho e diz, maninha, ó, o cuscuz da mãe de fulana, sua mãe faz cuscuz todo dia para você. Mas o cuscuz da mãe de fulana é mais gostoso. Então a mãe diz assim, então agora quem vai fazer o cuscuz é você? Então valorize manhinha, a comida de manhinha, de painho. Então a mesma coisa, valorize nós aqui. Seu professor da escola bíblica dominical, o pastor da igreja, o presbítero, o grupo de louvor da sua igreja é o melhor do mundo. Valorize as coisas da sua igreja para a glória de Deus, porque a gente trabalha e rala para isso. Agora, não esqueça que o nosso compromisso com Deus não é uma vez só por semana. A igreja está aberta aqui na quarta-feira à noite. Talvez você não possa vir toda quarta, porque fica puxado, às vezes alguns irmãos trabalham, outros moram longe. Mas às vezes existem feriados, a igreja aberta, os irmãos preferem ir para outros lugares. Então tente colocar na sua agenda assim, eu não posso vir toda semana, mas eu vou colocar no meu coração o propósito de vir uma vez por mês. Venha uma vez por mês. Escolha uma quarta-feira do mês e venha. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, já é um avanço. Grupos familiares, procure ser assíduo. Se você não está em um ainda, participe. Tem sido uma bênção. Quem participa sabe quanto é maravilhoso. Assim os levitas foram colocados, espalhados para poderem servir a Deus. Quando estourou a pandemia, os irmãos lembram bem, né? E agora já passou, a gente não pode ser mais punido. Nós fomos, para a glória de Deus, desobedientes ao governo que decretou, né, que a gente deveria parar de se reunir. A gente se reuniu nos lares e foi uma bênção. Na casa do irmão fulano, na casa do irmão Beltrano, separamos aí uma pessoa para tocar, outra para pregar, outra para orar, e aí fizemos nos lares. E a igreja se reuniu para a glória de Deus. Então nós devemos fazer isso sempre para a glória do Senhor. João Calvino, comentando esse texto, ele diz, ou faz um desabafo, né? Tomara que houvesse em cada recanto deste país, citando, né, a sua famosa, a sua querida Genebra, né? Em cada canto desta capital, em cada canto da Suíça, um presbítero. Interessante a alusão que ele faz aos levitas, aos presbíteros, né? Visto que os presbíteros, assim como os levitas, ensinavam a palavra, pregavam a palavra. Ou tomara, irmãos, nós tivéssemos espalhados, né, locais onde as pessoas pudessem ser acolhidas e amadas, e pudessem ouvir a palavra de Deus e serem ensinadas pela palavra de Deus. Se há esse lugar,
Se é próximo à sua casa, não deixe de ir, não deixe de participar de um grupo pequeno, não deixe de vir para a igreja. Esse foi o plano de Deus. Não apenas o povo se reunir no templo uma vez por semana, mas também ao redor das suas cidades, próximo às suas casas, durante os dias da semana, esperando a grande reunião da grande congregação. Eu termino com essas aplicações, irmãos, desejando que Deus nos conceda a graça de nós sermos fiéis nas contribuições para a manutenção, não apenas da vida do pastor, mas também da igreja, e das manutenções da igreja, e dos futuros ministros que nós viermos a ter aqui. Nós estamos num processo maravilhoso de avanço na nossa futura congregação, ainda nem começou, né? Lá no oásis da cidade, em Abreu. Estamos com grandes expectativas de, quem sabe, o ano que vem termos um pastor lá. Isso tem a ver com as contribuições, com as ofertas dos irmãos, para que esses pastores possam se dedicar, eles vão precisar abrir mão das suas manutenções seculares. E desta forma, claro, a sua prioridade é sustentar suas famílias. E para isso eles precisam dos recursos. Então Deus conceda graça para que nós, com fidelidade e com amor, sustentemos aqueles que servem com alegria e com zelo na igreja de Deus. E mais uma vez, não seja um crente domingueiro. Frequente as reuniões que forem disponíveis. Isso certamente vai te ajudar na edificação. Mas também uma outra coisa nos chama a atenção. Aqui eu quero encerrar também chamando a sua atenção. Não esqueça que o seu lar deve ser um local da reunião do povo de Deus. Alguns lares têm abandonado o culto familiar, outros nunca fizeram. Chama a atenção dos irmãos nesse sentido. Tem sido um desafio para mim, mas que seja um desafio também para cada um de vocês. Ter um tempo antes da refeição, quem sabe 10 minutos só antes da refeição, deixa a sopa bem quente, fervendo assim, de queimar a língua. Aí depois você pega, bota lá na mesa, aí diz assim, enquanto esfria, vamos fazer uma oração e a leitura da palavra? Então, uma oração, um cântico e a leitura de um texto bíblico é o tempo da sopa esfriar e você não queimar a língua. E aí depois toma a refeição com alegria e com singeleza de coração. Mas os lares precisam ser esse ambiente. Homens, vocês são os principais responsáveis por isso em seus lares. Com quem quiser. Ah, meu filho já é maior de idade, ele não quer. Ora por ele, aproveita o momento para orar por ele. Mas aqueles que estiverem debaixo da sua tutela devem ser convidados. Ou então você faz o seguinte, vem todo mundo para a mesa, ninguém quer participar, tudo bem, mas só vai comer depois que eu terminar aqui de fazer a minha oração e a minha leitura. Pronto, e aí come todo mundo junto com alegria, e Deus vai operando no coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Use a estratégia que você quiser, mas não deixe de reunir no seu lar, ao redor da palavra de Deus, e sendo grato a Ele por todas as bênçãos derramadas. Que o Senhor nos abençoe, continue nos dando graça em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos orientado. E esse texto, Senhor, embora talvez passasse por nós assim despercebido, numa leitura mais rasa, ó Deus, quando nós paramos para meditar, para examinar, nós vemos tantos valores, tantos princípios, nós vemos tanto do Evangelho aqui, Senhor. Dá-nos a graça de lermos a Tua palavra sempre com profundidade. E Deus, o que nós aprendemos aqui, o que Tu nos orientaste, aquilo que o Senhor está nos confrontando, nós possamos receber com alegria. Muito obrigado por este dia, Senhor. Muito obrigado pelas atividades da manhã, em especial hoje, a eleição dos oficiais, e muito obrigado pelo culto. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que amanhã, Senhor, aqueles que estarão descansando ou em atividades familiares, de lazer, possam aproveitar bem o feriado. E também aqueles que irão trabalhar porque estão escalados, que o Senhor acompanhe e derrame graça.
Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão o teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Podem sentar, irmãos.